Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HubX Talks, esse podcast aqui que bate um papo com personalidades aqui do Ceará. E hoje a gente vai bater um papo mega especial com a Liduína Azevedo. Seja muito bem-vinda, Lidu. Seja muito bem-vinda aqui ao HubX Talks. Lidu, que é especialista em gestão de clientes, né? Trata de CRM, de programa de fidelidade, ou seja, te ajuda a vender mais. E ela tem 20 anos de experiência, começou como caixa, né, caixa de supermercado até executiva ali de clientes. Então, depois fez uma transição de carreira, foi virar consultora para outros supermercados e hoje ajuda outros supermercados e outras empresas também a melhorar a sua gestão de clientes, não é isso? Lidu, dá as boas-vindas aqui para a nossa audiência e vamos começar a bater um papo sobre Customer Success, sobre gestão de clientes, sobre tudo isso que interessa aos empresários. Muito obrigada, Eric, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco, né, de toda essa experiência, de toda a trajetória que eu vivi. Então, muito obrigada. E sejam muito bem-vindos aí, nossos telespectadores, né? Boa, boa. Lidu, eu queria entender, a gente sempre gosta de entender um pouquinho da história do nosso convidado, para entender o background, para saber como ele chegou onde ele chegou hoje. Você, a gente estava conversando aqui, você começou como caixa de supermercado lá atrás. Isso. Como é que foi esse começo, essa experiência até chegar à executiva em grandes empresas, né, aqui em Fortaleza? Né, como você falou, eu comecei minha trajetória como operadora de caixa e do ramo de supermercado, de uma empresa de supermercado, uma empresa de relacionamento, e depois, né, fui para o marketing, e aí houve a necessidade da gente implantar o CRM, né, de estruturar essa área de gestão de clientes e fazer toda a gestão de clientes. Então, aí muito conhecimento, né, sobre cliente, sobre entender o cliente, e é isso. Sobre a questão de entender o cliente, é importante, né? Muitas empresas, muitos funcionários, às vezes perdem esse feeling, né? E você ali começou sempre em atendimento, né? Porque caixa lida diretamente com gente. Então, para você crescer, você tem que ter um bom atendimento. Quando você era o caixa, foi você que teve interesse, quero galgar outros patamares, ou foi a gestão que te viu e te puxou? Como é que foi isso? Né, quando eu comecei como operadora de caixa, né, eu fazia também faculdade, então foram alguns encaixes, né, que foram sendo feitos no decorrer desse ano, mas lá surgiu a necessidade de ir para o marketing, né, então a empresa não tinha ainda um setor de marketing, então eu, juntamente com a filha do dono, né, a gente estruturou o setor de marketing e aí eu fui entendendo, né, toda essa, acho que o marketing, todo o desenrolado do marketing, que era um setor que, assim, eu me apaixonei, né, por algo que todo dia era uma novidade, todo dia era algo novo, então, sempre olhando, tendo esse olhar voltado para o cliente, então, eu me apaixonei, assim, a entender, trabalhar, me relacionar com o cliente, né, eu fazia muito isso, então, o cliente foi sendo o meu alvo e eu, assim, não, eu gosto realmente de lidar com o cliente. Então, lidar com o cliente na época né, quando eu trabalhava como operadora de caixa e na retaguarda quando foi estruturado o programa de CRM, né, o programa de fidelidade, começar a entender na retaguarda ali quem era o nosso cliente, quem era né, os tipos de clientes. Então, fui tendo esse entendimento e eu disse, puxa, a sacada está aqui, o legal está aqui da empresa, o coração da empresa está aqui nesses dados, né? Então, é com isso que eu quero. E aí veio essa grande decisão de sempre trabalhar voltado para o cliente. Ainda sobre o cliente, né, sobre atendimento ao cliente, né, quais você diria que seriam dicas essenciais para um bom atendimento? Você passou lá desde de caixa, a depois estar do outro lado ensinando os caixas a como atender melhor e tal. Como ter um bom atendimento? Porque mudou, né? De 20 anos para cá, muita coisa mudou, o olhar para o foco no cliente é cada vez maior. O que você diria, principalmente para quem está começando e quer se inspirar e se inspira em você para virar uma consultora, assessora?
que a gente pode como a gente pode oferecer um bom atendimento? Na verdade, trabalhar com atendimento, né, ele pode ser uma coisa muito mais leve do que a gente imagina, né? Porque a gente está ali diretamente com o cliente e o que a gente tem que entender? A gente precisa escutar o cliente. Então, todo bom atendimento, ele precisa começar dessa escuta ao cliente. O cliente está ali, se ele lhe procurou, né? Se ele está ali na sua frente, ele está precisando de algo, né? Então, você escuta o cliente para poder entender qual é a necessidade dele. E eu acho que o bom atendimento, ele começa desse princípio ali, de você escutar. Uma escuta ativa, né? Escuta, Atenciosa, né? Porque às vezes a escuta tá exatamente. entrando aqui, sai por aqui, É, uma é. escuta mesmo ativa É ao você se cliente. importar com o cliente, né, na Sim. verdade você precisa, se importar, não se importar de qualquer jeito, de entrar aqui e sair aqui, né, mas realmente de dar importância à voz, né, à queixa, a sugestão ou a reclamação do cliente, eu acho que é isso. Legal, legal. E eu fico imaginando o tanto de desafio, né, e as dificuldades e desafios quando você participou do time de implantação de CRM para Uhum. clientes, de estruturação do time de marketing de uma grande empresa. Quais foram esses principais desafios e dificuldades que vocês tiveram? Gente, foi assim, não foram poucos, viu. Um dos primeiros desafios era a gente ter a plataforma de CRM, o programa de CRM, o Sistema. sistema lá, né, e não saber o que fazer com aquilo, né, com todas aquelas informações, com todo aqueles dados do clientes, né, assim, de dados que eu falo, assim, dados de compra, né, assim, Sim. dados informações de compra do cliente. Para Então entender o comportamento de compra do Exa cliente. exatamente. Então, assim, um dos grandes desafios era o que fazer com, né, com todas aquelas informações. Então, assim, muita gente, até às vezes era uma briga, assim, entre o financeiro, chegava e dizia assim: "E aí, a gente está só pagando, o que é que vocês estão fazendo?", né. Essa é a grande realidade, Sim. né, de ali do financeiro achar que o CRM pode ser um custo, pode ser uma despesa, né, e aí, naquela época a gente, né, assim, estava iniciando todo esse processo de gestão, então era muito novo. Então, a gente criou, né, foi criando alguns dados, algumas réguas de como se relacionar com esse cliente, mas não foi fácil, né, não foi fácil. Então, o primeiro desafio foi entender como usar uma ferramenta, um sistema, como alimentar aquilo ali e tirar os dados, as informações dali. Que a gente até costuma dizer que hoje a informação, dados é o novo ouro, né? Isso, é o Quem novo petróleo. Novo petróleo. Quem souber ler bem dados vai entender melhor o cliente. Né? Uhum. Então, esse foi um primeiro desafio. O segundo, pelo que eu entendi, era mostrar para a empresa que aquilo que vocês estavam fazendo tinha um valor que talvez seria mais a longo prazo. É bem por aí? Exatamente, né, tem um valor porque, assim, de toda a informação, né, do cliente, a gente precisa transformar aquela informação em uma estratégia, para trazer resultado, para ser executada na ponta, né, assim, na operação de loja. E aí, assim, aí é que está o segredo, né, assim, da gente pegar essas informações e transformar isso em uma estratégia que realmente vá trazer resultado, né, e aí esse resultado ele pode ser tanto financeiramente, mas assim, também de relacionamento. Então, é isso. Então, grandes desafios para implantar, né, uma estrutura dessa e os aprendizados, Lidu, porque com certeza você estava começando algo novo, assim, junto com a empresa ali praticamente, e quais foram os aprendizados que vocês viram olhando para trás, né, conectando os pontos que a gente costuma dizer, né, olhando lá atrás, vendo ontem e hoje, esses aprendizados que ficaram nessa implantação de um Uhum. CRM, de um time de marketing, numa grande empresa. Realmente, assim, a gente precisa entender que as informações elas são relevantes, né, que todo aquilo assim, a empresa ela precisa ter um entendimento de que, eh eh, conhecer o cliente vai fazer a diferença lá na ponta, né, então, assim, é muito mais fácil, se torna muito mais fácil, né. Então quando você, por exemplo, se você vai comprar oferecer um produto, né, você primeiro precisa entender quem poderá comprar aquele meu produto, né, então você entender o que, esse cliente ele gosta, o que ele prefere, né, então assim, você vai,
entendendo que as informações elas podem ser relevantes, e que você precisa criar algo estratégico com base nisso. Boa, boa. E você se destacou fazendo isso, né? Implantando essas estratégias nessa grande empresa. E tem algumas práticas que foram implementadas naquela época que você vê, ó, isso aqui foi muito legal, que continua sendo relevante hoje. Uhum. Ó, isso aqui que a gente fez muito relevante, muito importante para a empresa. Que tu consegue pensar e lembrar da época que vocês implementaram de práticas relevantes que ainda são relevantes ainda hoje? Primeiro, a clusterização de clientes, né? Então, essa prática a gente precisa, porque você imagina aí a gente trabalhando com 30, 50, 90, 200 mil clientes, né? Então, assim, você precisa agrupar, você precisa clusterizar esses clientes para poder saber qual foco você vai dar para qual grupo de cliente é mais interessante, é mais rentável, Como eu vou comunicar como com eu esse vou me grupo? comunicar, né? Então você vai clusterizando esses seus clientes para poder facilitar toda a sua gestão, né? Todo o foco que você vai dar para cada grupo. Então, eu acho que esse é o aprendizado, né? Não trate todo mundo igual, não trate os seus clientes todos de uma mesma maneira, da mesma forma. Você precisa entender quem são aqueles seus clientes mais especiais, aqueles clientes mais potenciais. Enfim, você precisa ter esse entendimento para poder trazer e rentabilizar aquele cliente. E a gente vai falar mais na frente sobre fidelização. O relacionamento certo, o jeito que você faz o relacionamento com o cliente, fideliza ele e acaba deixando ele mais tempo com você. Então, essa clusterização aí, até pra galera É um que não entende, segmento, né? né? É um agrupamento ali de perfis que são diferentes, você agrupa ali. Então, até para saber se comunicar. Então, esse é uma prática que vocês implementaram, que você disse que até hoje é relevante, Sim, que é sim, importante analisar perfeito. para se relacionar melhor com esse cliente. Exatamente, Certo. exatamente. E outras práticas em relação a relacionamento com o cliente, como melhorar essa comunicação. Vou fazer um exercício prático. Fiz a clusterização, separei os grupos, tem os grupos aqui, agora o que eu faço com eles? Você vai entender todo o comportamento dele, né? Quais são as características deles, quais são os comportamentos, os tipos de práticas, né, que realmente são mais comuns ali naquele grupo, e você vai vendo, não, eu quero focar nesse comportamento aqui, eu quero focar nesse, né, nesse perfil aqui, porque esse perfil aqui é o que é o que é a tendência, é o que agora é a onda do momento, então você vai entendendo todo o comportamento daquele grupo, né? E aí definir qual o meu foco. Você, né, assim, porque você tem muitos tipos de clientes e assim, eu quero pegar essa galera jovem, eu quero pegar o pessoal da geração Z, eu quero pegar esse pessoal aqui mais de idade, né? Então você vai entendendo qual é o seu qual a sua estratégia, né? Então, depende muito da estratégia do negócio, né? Essa diferenciação ou esse direcionamento que você vai tratar com cada cliente, depende da sua estratégia. E essa estratégia, esse direcionamento é importante analisar, porque eu fico imaginando, né? Por exemplo, uma loja de roupa masculina. Tem um cliente ideal dele que ele sabe, que é o homem de 30 a 45 anos. É muito mais fácil comunicar. Você começou a sua carreira num supermercado que o cliente do supermercado é desde a criancinha até o vovô. Tem vários Então, tipos. a importância de fazer esses agrupamentos, entender o comportamento de cada um, para se relacionar melhor e ver as tendências. Você falou de tendência. Como é que observa-se tendências, por exemplo, no mercado de supermercado, no segmento de supermercado, e observa essa tendência e veja, ó, tenho esses grupos, eu consigo aplicar alguma coisa ali na comunicação ou em promoções, o que for. Eu gosto muito de trabalhar nessa essa parte de entender o que é tendência e entender o que é, né, o que a gente precisa se adaptar, né? Hoje você pode pegar uma base de clientes e você pode clusterizá-lo por gerações,
né, geração Z, que é a geração aí, né, que a gente está focando muito nos estudos de entender esse comportamento dessa geração, né, tem a geração Baby Boomers, tem a geração X, Y, né, então, assim, você vai entender que existem vários tipos de clusterização e dependendo, né, do momento, qual é a tendência hoje? Hoje a tendência é a gente olhar para a geração Z, né? Então, quais os tipos de comportamentos dessa geração e quais são os produtos que eu tenho que pode estar né, se comunicando com esse cliente da geração Z. Então, você vai fazendo toda essa gestão com base, né, naquilo que está acontecendo ali no cenário atual. Então, você vai focando de diversas formas. Legal. Sempre que eu converso com alguém que já trabalhou em supermercado ou tem supermercado, eu sempre gosto de ver a visão, porque as pessoas que de fora não veem que aquilo tudo ali é uma ciência. A gôndola da altura tal tem aquele produto, sei lá, a carne está lá no fundo para a pessoa passar o supermercado inteiro. Tudo, tudo dentro do supermercado tem uma ciência, tem um porquê. Exatamente. Vocês, como gestão de clientes, também analisavam isso, indicavam isso, estudavam isso? Eu gosto muito de falar né, desses produtos estratégicos, de entender quais são as seções estratégicas e toda a gestão do cliente, né, ela pode ser feita de diversas formas e de diversos olhares, né? Então, você olhando para um supermercado, você olha quais são as seções estratégicas, né? Onde o meu cliente potencial, onde o cliente que eu quero atingir está dentro do meu supermercado, em qual seção, em qual setor, né? E aí eu miro lá aquele setor e eu vou entender aquele perfil, né, daquela seção, daquela categoria, daquele produto, né, tudo com base nisso, porque assim, ali, né, como você Ou seja, não falou. é aleatório, é tudo pensado, Não, é cada produto onde... exatamente. Até aquela história de no caixa colocar ali mais produtinhos que o cara tá esperando na fila e pega um Ruffles, pega um Uhum. energético e por aí vai. Tudo isso também é pensado, né? Exatamente. Pensado, comunicado, né? Hoje a gente trabalha na gestão de cliente muito a parte de entender o seu perfil de compra e te oferecer algo que faça sentido, né? Então, hoje a gente consegue, né, hoje a gente tem a própria inteligência artificial dentro né, do sistema do programa de fidelidade que já busca o cliente que consome aquele produto. Mas você também pode, de qualquer base de dados, também traçar, né, esse perfil de cliente, entender o que ele consome para você ser bem assertivo ali. Não, é que esse produto vai para o Eric, porque o Eric consome 4 vezes ou 5 vezes no mês. Então, assim, tudo é muito pensado, né? E é isso que tá, aí é que tá né, a cereja do bolo, né, da gestão de clientes. É você ser bem estratégico naquele cliente que você quer atingir, naquele cliente que você tem como foco. Quando a gente fala de gestão de clientes, que a gente tá, é o foco central aqui do nosso papo, você que começou como caixa, foi crescendo, virou executiva, gestão de clientes passa por gestão de time. Você chegou também a dar os treinamentos para as meninas que estão no Sim. atendimento, as pessoas que estão no atendimento, por exemplo, o que tem que ser feito? Você falou há pouco tempo que é uma das dicas mais importantes é a escuta ativa, né? Uhum. Mas dentro desse processo de treinamento de gestão de time para atender melhor o cliente, quais são outros pontos que devem ser observados? Na parte dessa gestão, né, assim, própria implantação do CRM, ele começa também com essa parte de treinamentos. Existe uma necessidade, né, que eu sempre digo assim, que não é para todo mundo, qualquer negócio que trabalha com gestão de cliente, porque assim, o cliente ele precisa estar na essência do negócio. Então, às vezes tem um negócio que não tem um foco no cliente, mas quer implantar um CRM. E aí a gente vai lá, a gente passa todo o treinamento da cultura voltada para o cliente, para poder iniciar
toda a parte do programa de fidelidade, porque começa com o atendimento. Então, como é que você vai querer que as pessoas atendam bem o cliente se você, né, não treinou? Então, essa parte do treinamento, ela é muito importante, muito importante. A gente vai falar já um pouco da sua transição, né? Que você participou de implantação de CRM, gestão de clientes em uma grande empresa. Depois foi fazer, agora eu vou ajudar outras pessoas, outras empresas a fazer o que eu fiz aqui. Mas antes eu queria fazer uma pergunta que pode ser polêmica, que a gente vê na internet às vezes. Empresários dizendo uma coisa, outros empresários dizendo outra coisa. Por exemplo, tem muita gente que diz que cliente sempre tem razão. Outros empresários dizem, não é bem assim. Outros, realmente foca no cliente. Na tua opinião, o cliente sempre tem razão? Na verdade, eu não gosto muito uma frase atualizada. O cliente precisa estar no centro da estratégia. Então, assim, eu tiro essa frase, né, do cliente tem sempre razão, para colocar e para te dizer, o cliente do teu negócio precisa estar no centro da tua estratégia, tanto macro como, né, assim, micro. Então, assim, com o cliente no centro da estratégia, tudo parte, né, do cliente. Então, qualquer ação que você vai tomar, qualquer decisão, você vai primeiro olhar para o cliente, para realmente dizer assim, isso faz bem para o meu cliente, né? Se não faz, o que pode acontecer e o que a gente vai fazer. Então, o cliente no centro da estratégia, né, de qualquer negócio, precisa sempre iniciar desse ponto. Show. E aí, Lido, você passou, aí você me corrige, passou 10 anos, né, trabalhando na empresa, crescendo, montando times, ajudando na gestão de clientes, e teve um momento que você passou, agora quero novos ares, quero ajudar outras empresas, fazer o que eu fiz aqui. Qual foi a viradazinha de chave que você viu? Quero fazer isso ou preciso fazer isso? Na verdade, eu passei 17 anos no ramo de supermercado, né? Então, desses 17, acho que 10 foi na área de marketing, implantando CRM. Então, assim, esse conhecimento, né, junto com a expertise, com a experiência do dia a dia, né, assim, deu para acumular um pouquinho de conhecimento, Uma bagagem né? boa. Uma bagagem boa, seja em qualquer aspecto, porque como você, né, assim, como eu comecei como operadora de caixa, mas eu também fui para outros setores, enfim, essa parte, né, esse segmento de supermercado, para mim, assim, é como se fosse a sala da casa, porque, assim, eu tenho muito, né, assim, muita vivência. Tem intimidade, né? Isso, é Viveu muito intimidade. ali. Né? Então, às vezes, quando eu chego no cliente para um supermercado, é como se fosse a melhor vista ali, o melhor ambiente. Então, é bem isso, né? Então, assim, fui adquirindo muito conhecimento nessa parte de clientes, né? Nessa parte de CRM. E aí, em 2019, né? Comecei a pensar em um novo projeto, né? Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que eu tinha muito conhecimento, né, vivido. E aí eu disse assim, não, eu sentia aquela necessidade de ajudar outras pessoas, ajudar outros supermercados, né, de pequeno, de médio portes, né, a também olhar para o seu cliente e entender que ali está a cereja do bolo. E aí, né, eu disse assim, não, eu quero trabalhar com o cliente. E aí essa foi a decisão, né, de trabalhar com o cliente e ajudar e ensinar outros negócios, né, não só do ramo de supermercado, a também a trabalhar e a olhar para esse cliente. Lido, são as mesmas estratégias quando a gente pega um supermercado gigante, um médio, um pequeno, quando se fala em clientes, são as mesmas estratégias ou muda dependendo do tamanho? Na verdade, as estratégias elas são adaptadas, né? Porque de acordo com o tamanho, né, do negócio, às vezes não existem assim os recursos, né, tão avançados. E aí você tem que tirar Verba para fazer ações e por aí vai. isso, né? E aí você tem que tirar ali leite de pedra, né? Sim. E aí, assim, então, mas a estratégia
é a mesma, o pensamento, a linha de raciocínio é a mesma, só que com algumas adaptações, né? Então, por exemplo, você você aplicava uma metodologia você pode aplicar uma metodologia em um supermercado A e no B você não conseguir, né, pelos recursos, aplicar a mesma metodologia, mas vamos aqui adaptar, ver o que eu consigo fazer, né, com o que ele tem nesse mesma linha de raciocínio, para que a essência ela seja usada, né, ela seja assim adquirida. Você que tem tanta experiência e vivência nesse mercado de supermercados, né, nesse segmento, né, a gente acompanhou, como clientes, consumidores, acompanham a tendência, né, de primeiro os mercadinhos de bairro, aí depois ver os grandes mercadão, os gigantes, que aí tem pessoas que começam a pensar, ai, para fazer uma compra eu vou ter que andar tanto. Aí voltou agora a tendência de mercados também De menores, de vizinhança, né? vizinhança, tem os maiores, mas o próprio mercado que você trabalhou tem estruturado algo nesse sentido, né? Fazer Uhum. algumas coisas nesse sentido, alguns mais de vizinhança, outros maiores. O que tu vê de tendência nesse sentido para esse ramo de mercados? Né, seja qual for o segmento ou o tipo, né, de negócio desse mercado, você precisa estar próximo do cliente. Então, você pode ter uma mega estrutura, ter o seu mega, né, supermercado, mas se você tiver ferramentas e sistemas, né, que você consiga estar próximo do cliente, perfeito. Né? Então, seja no grande, no pequeno, você precisa estar próximo do cliente. Inclusive essa onda de mini markets nos condomínios, né? Não sei se você já atuou alguma vez em alguma empresa nesse sentido, mas como é que tu vê? Tu acha que é uma coisa que veio para ficar, é modinha? Inclusive eu tenho um no meu apartamento que vira e mexe, tô lá, me ajuda porque não quero sair, vou lá e comprar uma besteirinha. Ajuda, né? Eu também tenho lá no meu condomínio e eu digo que é uma tendência que não tem mais volta, né? Porque, assim, realmente você consegue atender a necessidade do cliente ali. E ali você fica, assim, super satisfeito, super feliz, né? Então, faltou alguma coisa, você vai lá e compra, né? E assim, é perfeito. Então, eu acho que realmente, não sei quanto ao lucro, quanto, né, Sim, a pelo volume, receita, o né? volume, se realmente, né, o quanto que isso é tão rentável, é tão... Pelos supermercados que você já deu consultoria e tal, isso é uma Isso. coisa que preocupa eles ou não, é Não, outra coisa, é não, só uma não. comodidade ali, não tem volume? Isso, eu acho que é um trabalho até de marca, né, assim, de você ter aquele mini supermercado ali que vai te atender, né, de uma forma, porque assim, acaba sendo muito, tem uma margem, né, um lucro bem maior, né, mas assim, aquele não vai ter grandes volumes, né, não vai Sim, ter mas eu acho que assim, pelo menos eu não é um caminho imagino, sem volta. é um caminho sem volta, porque tirar, vem outro. E Lidu, aí você começou, né, saiu da empresa, saiu de ser CLT, colaboradora e tal, Ah, vou empreender no meu negócio, quer ser uma consultora, uma assessora, e aí você começou a chegar, a ser chamada para as empresas, principalmente supermercados no início, acredito eu. E quais foram as principais dores que você chegou nas outras empresas e, rapaz, eu tenho que resolver isso uhum. relacionado à gestão de cliente? E aí, assim, um dos grandes desafios foi, né, assim, justamente eu fui procurada, né, por alguns supermercados que tinham o programa, tinham a ferramenta de CRM, mas não tinha uma pessoa que olhasse para o CRM. Essa Que leitura ali, fizesse né? aquela leitura, que fizesse aquelas estratégias. E essa é a grande dor do mercado, né? De você ter um programa ali que você capta as informações de compra do cliente, mas não tem quem olhe, né? Não tem quem realmente faça aquilo valer a pena. Então, hoje, né, assim, na época foi a grande dor. Né? Então, eu vim muito para atender essa necessidade de empresas ou supermercados que tinham
o CRM, mas não tinha uma pessoa certa, uma pessoa ali para olhar diretamente full time ali para o CRM. Praticamente para traduzir os dados Isso. e falar, ó, tá aqui os dados, vamos fazer o que É, com isso, quais ações para gestão, né? Para dar é. clareza para a gestão, né? Exatamente, né, até para as outras áreas também, né, áreas de venda, operação de loja, né, então o CRM ele consegue alimentar também essas áreas. Tu, depois dessa carreira já 20 anos, já trabalhando com supermercados, tu consegue ver uma evolução ou uma maturidade em relação a CRM e marketing do que há 20 anos atrás? Ah, com certeza, né, já evoluímos bastante, né, hoje, assim, eu não consigo imaginar, né, não só um supermercado, mas seja qualquer negócio do varejo, trabalhar sem uma ferramenta de CRM, sem uma ferramenta para você entender o seu cliente. Então, a gente vê o quanto que isso ele se tornou é essencial e até questão, assim, de sobrevivência mesmo. Então, assim, essa evolução, né, já é bem significativa. Até pelas ferramentas, né? Apareceu tantas ferramentas aí, sistemas e tudo. Sim, Fico sim. imaginando há 30 anos atrás como é que você fazia um CRM ali, uma gestão de clientes, ou 40, sei lá. Hoje em dia tem várias opções no mercado aí, Isso. às vezes mais baratas, Que mais já traz complexas. todas as informações que você precisa, então Dashboard, relatório, né? A isso, informação tá isso. aí, né? Você É, tem que saber sim. usar, né? A gente batendo um papo aqui antes de começar, você mencionou que tinha criado uma metodologia Uhum, para apresentar para essas empresas, né? Começando com supermercados e depois outras empresas de uhum, varejo. uhum, E eu queria entender um pouquinho mais como é que essa metodologia auxilia essas uhum. empresas. E É. como é o nome dessa metodologia. Né, na verdade, assim, depois de todo, né, todo esse tempo trabalhando com gestão de clientes, já deu para entender o que funciona e o que não funciona. Então, por onde a gente tem que seguir. Então, já tem todo um caminho, né, todo um percurso que você deve percorrer, né, uma ferramenta que você deve buscar, então, o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, na gestão de clientes não tem segredo. Então, você precisa atrair o seu cliente, você precisa, né, rentabilizar esse seu cliente, você precisa recuperar também, né, então reativar, enfim. Então, tem Até um... porque é mais. Todo mundo fala isso, né? É mais fácil, mais barato você manter um cliente do que fazer um novo. Tanto de Exatamente. esforço que você tem que ter para criar um É. novo cliente, né? Exatamente. E aí quando você olha, né, às vezes assim, o foco do supermercado ou do negócio ah, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar o meu ticket médio, como é que eu vou fazer? E aí vai para várias estratégias, né? E aí você tem o CRM também como essa estratégia, porque você começa a olhar para o seu cliente, o cliente que você já tem dentro de casa, né, ou então aquele cliente que está lá, que não está mais comprando com você, né, que está inativo. Então você começa a olhar para dentro dessa base, entender e a definir estratégias para capturar esse cliente. O pessoal começou a chamar isso de growth, né? Growth market. Que growth nada mais é do que você ter alavancas de crescimento Exatamente. de resultados. Um exemplo do que você falou, e começa a me lembrar aqui, por exemplo, se no teu CRM tem um cliente que lá ele compra uma vez por semana, vou dar um exemplo, ele vai uma vez por semana no supermercado, o que eu posso fazer para ele ir 2 vezes por semana? Uhum. Então aí você começa a pensar ações que possam trazer ele 2 vezes Exatamente. por semana. É. Então é com esse raio-x que você indica como melhorar as vendas, né? É, exatamente, né? Porque assim, dentro da gestão de clientes, você tem várias metodologias de poder fazer uma clusterização, um segmento de clientes. Por exemplo, tem uma que é muito comum, que é o RFV, a segmentação por RFV, que é a recência, a frequência e o valor. Então, você pega aqueles clientes que te compram muito, que vêm numa frequência muito boa, né, com uma recência também muito boa. Né? E aí você vê a recência dele, a frequência e o valor. E aí você vai dizendo, dentro dessa classificação, eu vou
definindo, esse cliente aqui, a receita dele é grande, ele passa muito tempo sem vir aqui na minha loja, então eu vou né, focar nele para ele vir mais vezes. Então, você vai fazendo a estratégia de acordo com os tipos, né, de cliente, usando essa ferramenta do RFV. Para alimentar um CRM como esse, é usado, acredito, um programa de fidelidade para a Sim. pessoa, que você só identifica o cliente Se tiver o programa. se tiver um programa, que se isso. ele vier comprar e não der nada, ele não existiu ali para vocês. Então, todo a estratégia é baseada num programa de fidelidade? Exatamente. Você precisa ter um programa de fidelidade para lá no PDV você identificar a compra do cliente. Geralmente com CPF, Exatamente. telefone, que for. Exatamente. Né? Você faz um cadastro, né? Você define, você decide se você quer participar daquele clube, né, de fidelidade, o clube de vantagens, enfim, tem vários nomes, né? E aí você faz um cadastro, né? E aí tem vários tipos de benefícios, né? Programas de fidelidade voltado para desconto, voltado para prêmios, para, né, bonificações. Então, tem Na tua vários experiência, tipos. tem algum que é mais efetivo? Bonificação, desconto, prêmios, sorteio? Como eu sou do ramo de supermercado, né? Hoje o que mais atrai o cliente é desconto, né? Sim. Então, a gente tem hoje, né, a base do programa de fidelidade de um supermercado é oferecer um preço diferenciado. Porém, esse é o básico, mas você todos estão fazendo. que todos estão fazendo. Mas você pode também avançar e evoluir, oferecer outras coisas, se relacionar, ter um relacionamento diferenciado com esse cliente. Então, você pode acrescentar outros benefícios, além do preço, né, da oferta. E quando você entra nos supermercados, nas empresas, querendo aplicar sua metodologia, né, para melhorar a gestão de clientes, como é que você transforma os colaboradores dessa empresa, que às vezes não te conhece, está vindo de fora, em parceiros mesmo estratégicos, gestores estratégicos de clientes, né? Esse também é um dos desafios, né? Mas é super fácil, porque assim, quando eu chego na empresa, toda a mentalidade ali, né, começando da alta direção, ela já tem aquele pensamento ali focado no cliente. Então, tudo que a gente vai oferecer, né, da consultoria ou da assessoria, é pensando no cliente. Então, assim, existe uma receptividade muito legal, porque, né, assim, tudo que ela trouxer vai ser pensando no bem e pensando nessa evolução do cliente. Então, a gente se torna muito parceiro, né, porque a gente quer entregar algo realmente diferenciado para o nosso cliente ou para o cliente do meu cliente. Geralmente o colaborador, ele vira mais uma função para ele, aí ele vê isso como uma coisa chata e ruim, preencher ali um CRM, alimentar o que for. Ou ele também tem algum benefício, alguma coisa por estar ajudando a alimentar isso? Ou é uma função já É uma essencial? função, assim, que já na maioria dos supermercados já tem uma pessoa, né? Alguns supermercados, né, já estão bem evoluídos com relação a ter a sua própria área de CRM, própria área de gestão de clientes, assim, já bem separada, né, ali do lado do marketing. Então, assim, já tem pessoas né, assim, próprias para fazer esse trabalho. Então, eu chego só para direcionar e para ver qual a melhor estratégia, qual a melhor metodologia para poder aplicar ali na gestão. Você citou aí há pouco tempo alguns indicadores, né? Recência, qual foi os outros? Frequência, né? E faturamento. Quais são os outros indicadores para a gente analisar? Tem um CRM e ele foi bem implementado.
quais os indicadores que a gente analisa que você pode compartilhar com a gente? Um dos indicadores assim que, né, a gente sempre gosta de medir é a questão do engajamento, quanto que eu tenho do meu cliente participando ali, né, ativamente. A taxa de engajamento, ela é muito importante, porque ela vai te dizer se a gente está sendo atrativo para o cliente ou não. Então, um dos indicadores que eu gosto muito, né, essa parte de ativação da base. Certo. Algum outro indicador que é importante, relevante, sim? Gente, são tantos indicadores, né, assim, tantos acompanhamentos que a gente consegue fazer, né, mas tem essa parte também da retenção, né, do cliente, que é uma taxa que a gente não pode deixar de olhar, que é assim, quando o cliente ele é adquirido, né, será se eu estou conseguindo mantê-lo dentro da minha loja ali ativo todo mês? Então essa taxa de retenção, ela é muito importante porque ela vai te sinalizar, opa, esse cliente aqui que eu adquiri no mês passado, ele não veio esse mês. Fez então, uma compra única, ou ele seja, fez uma... tô errando em alguma coisa. Não estou conseguindo fazer com que ele... Não estou conseguindo retê-lo, né? E aí essa taxa de retenção também, ela é muito importante a gente estar, né, sempre de olho. Tem algum case ou ação específica que tu chegou numa empresa e viu, ó, tava uma bagunça ali, vamos atuar aqui que vai dar resultado e que deu muito bom? A gente tem alguns, né, alguns clientes, né, por exemplo, tem um cliente que ele disse assim, olha, eu tenho meu CRM rodando, né, tá funcionando, tá tudo direitinho, a gente só não olha para ele, a gente só não pega essas informações. E aí, assim, e aí, quantos clientes você tem ativos, quantos clientes você, né, tem, participa do programa, né, e aí quando a gente vem com aquela análise de saber quantos clientes deixaram de comprar, né? Então, assim, você fica assim, não acredito, e esse cliente está para onde? Onde é que esse cliente está? Onde é que esse cliente está comprando? Né? E aí aquela taxa de inativação, de inativos, né, impacta, né, ali. Então, assim, vamos ali entender o que esse cliente comprou quando ele estava aqui conosco e vamos fazer ações para trazê-lo de volta. E aí a gente começou a fazer, né, ações de inativação e aí o cliente, ele retorna. A gente vê ali quantos clientes voltaram, quantos clientes não voltaram. Então, a gente consegue entender e começar a trabalhar com esses números e aí, assim, ó, a gente precisa ser mais efetivo numa ação de reativação, porque o que a gente fez não deu certo, né? Então, assim, a gente entender todo esse cenário, né, dos clientes e aí você ter todos os números ali para você poder trabalhar e gerar ações, né, para trazer esse cliente de volta. Lidu, a gente está falando muito aqui do ramo de supermercados, mas isso tudo que a gente está conversando funciona para o varejo, para qualquer empresa. Qualquer negócio, e né? Acho que você deve ver por aí, eu também vejo, ó, cara, tem empresa que não tem um CRM. Então, por menor que seja, ela já deve implementar de alguma forma, seja em plano de Excel, seja um sistema, mas deve implementar. E eu queria te perguntar, qual o impacto de um CRM bem estruturado dentro de uma empresa para o resultado financeiro, para o faturamento e para a fidelização dos clientes? Eu acredito assim que o nascimento, né, de uma empresa, de um negócio, ele nasce ali naquele planejamento estratégico, né, ali onde você faz aquele planejamento do negócio. Naquele planejamento ali, você já tem que ter a decisão de que você precisa de um CRM. Por quê? Porque hoje, né, assim... A gente fala muito CRM, tem gente que ouve muito essa sigla, mas não sabe o que é. É Customer... É uma siglazinha para falar que se resume em gerenciamento de clientes. Pronto, Customer Management, alguma coisa assim. É exatamente Pronto. isso mesmo. Então, é porque a gente fala muito e às vezes as pessoas nem se ligam. Gestão de relacionamento com o cliente. Pronto, gestão de relacionamento com o cliente. Então, desde pequeno, a grande nem se fala, mas desde pequeno você tem que ter isso bem estruturado. Né? Bem estruturado, né? Então, assim, a empresa nasceu, vai né, já inaugura com um programa ali de CRM para poder entender quem são aqueles seus clientes. Então, assim, você vai conseguir
definir realmente se o seu negócio ele está valendo a pena, se ele precisa fomentar estratégias ou ações para aumentar o faturamento, ou para aumentar o ticket médio, ou para aumentar o gasto. Então, ali, no comecinho, você já consegue definir estratégias com base nessas informações. Então, eu digo que é primordial, né, para começar qualquer negócio, você já começar com um programa de fidelidade. E dentro dos teus serviços da consultoria, da assessoria, você faz essa implementação de Sim, CRM? sim. Então, você, meu amigo, ó, você que tem empresa que não tem CRM, programa de fidelidade na sua empresa ainda, inclusive temos que conversar para o estúdio, que a gente ainda não tem, então chama a Lidu, que a Lidu vai lá Pronto. e implanta na sua empresa. A gente passou aqui muito tempo falando da importância disso, tá bem estruturado, que impacta no faturamento, não é isso? Pronto, então assim, falando disso, né, de empresas que não têm e que querem ter. Então, eu faço também toda essa parte de curadoria, de entender o negócio e de saber qual o melhor programa, né, que se adequa àquele seu modelo de negócio. Então, porque assim, qual a sua necessidade? Às vezes você pode implantar um programa que ele não te traga ou não te dê uma informação que você considera relevante. Então, você precisa tomar, né, não é qualquer programa, qualquer CRM. Você Sim. realmente precisa fazer toda uma análise, né? Qual é o seu foco, o foco do negócio para você decidir qual o melhor programa para você. E Lidu, falando assim de tendências, né, e o futuro do CRM, da gestão de clientes, de programa de fidelidade, o que é que tu vê de tendências na gestão de clientes aí no varejo, principalmente? Né? Hoje você assim, primeira tendência né, negócios, empresas que não têm tipo para ontem contratar logo ou já, né, ter adquirir ele lá o seu CRM. Então, a grande tendência, o grande lance conhecer o cliente, entender o cliente e o seu negócio só sobrevive se você entender, saber quem é esse cliente. Então, hoje a tendência é foco no cliente. O cliente precisa estar no centro da estratégia, o seu negócio precisa focar no cliente e, consequentemente, vem os programas, né, de fidelidade, os CRMs da vida. Mas a grande tendência é se relacionar com o cliente, com o seu cliente. Boa. Você mencionou mais cedo aqui também a questão da inteligência artificial. Eu queria te perguntar como que a tecnologia, a inteligência artificial vem moldando, né, essa forma como as empresas se relacionam com o cliente, né? Porque inteligência artificial para analisar comportamento, levantar dados, como é que tem isso sendo feito na gestão de clientes? A gente utiliza hoje, assim, algumas plataformas, ela já traz né, essa ferramenta, a inteligência artificial, dentro do próprio sistema, onde ele consegue direcionar uma oferta ou o melhor produto, né, para um cliente lá, X, Y ou Z, né, de acordo com os seus cupons, de acordo com os produtos que você compra. Então, ele analisa o cupom e te indica, né, ali uma oferta. Então, hoje, né, assim, existe a inteligência artificial para fazer esse trabalho, mas eu digo que, assim, nada e ninguém vai substituir lá a mente humana, né? Onde na gestão de clientes, te oferecer uma oferta, te oferecer um produto, só isso não vai fazer sentido, não vai te permanecer ali né, fiel. Então, você precisa, né, da retaguarda, da pessoa, da mente, para poder dizer como é que eu vou me relacionar com esse cliente. E aí aquele relacionamento que só o humano, né, só a pessoa ali que vê quem são os seus clientes, pode entender o que você gosta, o que você, né, o que eu vou te fazer, como eu vou te fazer feliz dentro do meu negócio. Então, Boa, boa. existe nessa inteligência artificial, mas também Tem que saber usar, é uma ferramenta, né? é uma ferramenta Que ajuda que demais. ajuda. Sim, sim. Exatamente. Liduína, a gente
falou muito da sua experiência por muito tempo. Você, como colaboradora da empresa, foi crescendo, virou executiva. Depois saiu para empreender. Querendo ou não, você montou o seu negócio, Sim, né? sim. Seu negócio de consultoria, de assessoria. Nesses anos todos, né, de 2019 para cá, que você começou mais ativamente com a consultoria, quais foram os maiores desafios e conquistas que você teve nessa jornada? Eu digo que, assim, um dos maiores desafios é a mudança do mindset CLT para o CNPJ, né? Então, é uma decisão, né? Tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita determinação e, assim, muita disciplina, né? Muita disciplina, porque você faz ali o seu horário, né? Eu sou colaboradora da minha empresa, então quais são as regras, quais são, né, as normas. Então, tenho que começar a trabalhar 8h30, né? Tenho o meu intervalo de almoço, tenho o meu horário ali né, de final de expediente. Então, assim, é essa dinâmica de que, assim, a gente precisa fazer, né, ter disciplina naquilo que você propõe, né? E você precisa crescer, né? Então, assim, sempre tem que ter essa questão do planejamento, de saber como, né, o que está dando certo, o que não está, porque às vezes você precisa Quando você era pivotar, né? colaboradora, você via um aspecto da empresa, que era o marketing e CRM, clientes. Quando você virou empreendedor, empresário, você vê todos, né? Todos. Prospecção, venda, gestão, administrativo, financeiro, né? É. Tem essa dificuldade, né? Mas uma coisa é certa, né? Tem coisas que você não nasceu para fazer, né? Então, assim, e você nem é obrigada a fazer também. Sim. Por exemplo, né, tem a parte né, contábil, né, a parte financeira, né, a parte do marketing, né, digital, de gestão de redes sociais, enfim, né, a empresa como um todo. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, assim, o que eu faço muito bem e que eu vou investir, né, todo esse potencial dentro da minha empresa, dentro do meu negócio para fazer dar certo. Então, eu sei isso, eu sei fazer isso. Então, assim, é potencializar aquilo que realmente você faz e faz bem feito. E aí, assim... Delega o resto. Delega o resto. Delega e é isso que faz, né, que você consegue estruturar, assim, o seu, né, seu negócio. Que você hoje, como empreendedora, né, que conselhos ou dicas você daria para quem quer empreender, seja no varejo, porque você vive esse mundo, né, do varejo, seja com consultoria, que é o seu negócio, com assessoria. Que conselhos e dicas você daria para essas pessoas? Vou dar um conselho, né, para pessoas que já trabalham há muito tempo, né, na sua área, né? Por exemplo, eu trabalhei 17 anos, né, dentro da empresa, de 7 da manhã às 5h30 da tarde. Então, assim, o conhecimento que você tem, que no caso eu adquiri, assim, foi um conhecimento que ele é aplicável, né, que ele pode ser aplicado em qualquer negócio. Então, a decisão você quer permanecer utilizando o teu conhecimento para uma empresa ou você quer montar o seu negócio, você quer realmente fazer com que aquilo que você gosta de fazer se tornar o seu próprio negócio, né? Então, com essa decisão, você consegue definir, não, eu agora vou montar o meu negócio, porque eu já sei muito bem, então, assim, já tenho muito conhecimento e eu preciso ajudar, né, outras pessoas. Então, eu acho que você ajudar outras empresas que também precisam do teu conhecimento, eu acho que esse é o ponto-chave, essa decisão de realmente você faz a diferença na sua área, né, você faz a diferença ali no seu segmento, valorize, né, todo esse seu conhecimento e vá para a prática. Boa, boa. Estamos chegando aqui perto do fim do nosso papo, Liduína, mas também queria que tu deixasse um recado final para a galera que ainda não está implantando isso, olhando para gestão de clientes, para CRM, programas de fidelidade. O que tu diria para esse pessoal? Pronto, eu diria que você quer ter sucesso no seu negócio, né? Você quer
ter sucesso, você precisa olhar para o seu cliente. Você precisa entender, conhecer o seu cliente. Então, se você ainda não foca no cliente, se o seu cliente ainda não faz parte da sua estratégia lá, macro, você está atrasado, né? Você precisa correr atrás desse prejuízo, porque grandes empresas, né, empresas de sucesso, empresas que hoje são referência, né, de relacionamento, estão fazendo muito bem feito, estão, né, é como se descobriram um segredo, é olhar para o cliente. E tem empresas que vêm fazendo muito bem, e vem dando certo e vem crescendo. Então, empresário e empresária pegou a visão, né? Não pode ficar para trás, está deixando dinheiro na mesa se não estiver fazendo isso que a Lidu falou. Liduína Azevedo, muito obrigado por topar bater esse papo aqui. Show. Foi massa, e aprendi muito aqui também, né? Sobre gestão de clientes, dicas valiosas que com certeza vou implementar também nos meus negócios. E você que está chegando agora, ó, se inscreve no nosso canal. O HubX Talks sempre traz personalidades para a gente bater um papo bacana aqui. A gente hoje com a Lidu falando de gestão de clientes. E aqui o HubX, né, nossa produtora de audiovisual, você pode criar seu podcast, seu videocast, infoprodutos, lives, tudo para se posicionar no digital. Porque hoje tem que ter gestão de clientes, tem que ter programa de fidelidade, mas também tem que estar no digital. Isso. Quem não está no digital está deixando dinheiro na mesa também. Então, até a próxima. Obrigado, Liduína. Eu que agradeço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.